é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, é seu último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, esse é o último oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras.
Cabe essa oração, cabe o nosso coração, cabe esse programa que a gente faz com muito carinho, com muito amor para você, que é nosso telespectador do programa Consciência Humana. Sempre falamos, né? O programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia sempre, segunda, 9 da noite, com reprise no domingo às 10 da manhã. Você pode acompanhar o nosso programa também pelo nosso site, pgmconscienciahumana.com.br, pgmconscienciahumana.com.br. Nosso programa sempre tem o objetivo de levar você, que é nosso telespectador, que é telespectador da TV Assembleia, reflexões. A gente está começando, né, nesses últimos tempos, o programa com essa música Oração, que é de uma banda chamada A Banda Mais Bonita da Cidade. Uma revelação no Brasil, mas que ainda corre por fora, como muitas iniciativas musicais que não ganham espaço na grande mídia e que fazem trabalhos belíssimos como esse, que falam de amor, que falam de amizade. O que cabe o que cabe no seu coração que não cabe na sua dispensa? No coração cabe amor, cabe ódio, no coração cabe rancor, cabe esperança, cabe coisas boas e coisas ruins. E aí cabe a gente poder trabalhar tudo isso. E o programa Consciência Humana é esse despertar. É essa tentativa de refletir um pouco mais, de dialogar com você, que é nosso telespectador, sempre naquela convicção de que nós não vamos levar uma verdade absoluta, né? Porque você vai fazer as reflexões, você vai tirar as suas próprias conclusões, né? O próprio Nietzsche, filósofo, dizia que as convicções são cárceres. E nós não podemos ficar presos a essas convicções no intuito de não podermos pensar, né? O Nietzsche falava sempre que aquilo que foi humanamente construído pode ser sempre humanamente questionado. Ou seja, cabe e é um direito de cada um de nós fazer as reflexões. Um grande pensador que esteve no Brasil no último mês de setembro, Zygmunt Bauman, polonês, que escreveu inúmeros livros aí, o primeiro grande livro, Mal Estado da Modernidade, Tempos Líquidos, mas escreveu um livro muito especial para nós do programa, que é Amor Líquido, um livro que fala sobre as relações humanas. E nesse livro ele vai trabalhar principalmente a misteriosa fragilidade das relações humanas. Como essas relações humanas elas estão frágeis, como elas estão, muitas vezes, sem a consistência necessária para que elas possam continuar. Nós temos os nossos parentes, né? Nossos parentes são pessoas que estão com a gente, né, por força da própria biologia, da própria natureza, né? Então o parente é aquela pessoa que você não faz a escolha, você vai aprender a conviver. Mas existem aquelas pessoas que você escolhe por afinidade, que são aquelas pessoas que você gosta por causa de uma música, por conta de uma amizade que foi construída. E essas pessoas que são escolhidas por afinidade para estar com a gente, elas também são muito importantes e terminam ganhando o mesmo patamar de um parente. Só que o Bauman Zygmunt Bauman, que hoje as pessoas que nós temos por afinidade estariam diminuindo e que estariam crescendo o número de pessoas que nós temos ao nosso lado por interesse. E aí seria um grande problema. Por quê? Porque se eu tenho alguém por afinidade, aquela escolha foi sentimental, foi emocional, ela tem consistência. Se eu tenho alguém do meu lado por interesse, aí o interesse ele se acaba. E quando se acaba o interesse, acaba-se a relação. E aí as relações humanas estariam cada vez mais frágeis por conta disso. Diante disso, a perspectiva que nós trabalhamos essa semana, Dia das Crianças hoje, Dia de Nossa Senhora Aparecida, né, semana que comemora o Dia do Professor, que antecede ao Dia do Piauí, é desse resgate, dessa discussão. Daqui a pouco, no segundo e no terceiro bloco do programa, nós vamos estar conversando com a professora maravilhosa, a professora Valdete Silva, que faz parte de um programa muito bacana que ocorre em Teresina, que é a Cidade Olímpica Educacional, né, voltada para a educação, para a promoção do jovem, para a promoção principalmente da inteligência e da esperança de nossos jovens e de nossas crianças, que dentro do estudo podem mudar muito dessa realidade que estão vivendo. Então, o programa Consciência Humana tem essa perspectiva, a perspectiva de trabalhar com muita ênfase, com muito carinho, com muito amor, essa nossa consciência. E sabemos que isso nós vamos ter que precisar, né, da nossa religião, para quem tem a sua religião, seja ela qual for, para que você possa, de forma livre, na sua religião, discutir a problemática humana, aquilo que é a humanidade. Nós precisamos da filosofia,
nós precisamos da sociologia, das ciências de uma forma geral, nós precisamos das escolas, dos professores, ou seja, não é possível abrir mão das nossas instituições e dizer que está tudo errado e que de repente o mundo não tem jeito e que a humanidade não possa ter esperança. Tem sim. Agora é preciso que a gente com calma, com tranquilidade, refletindo internamente as nossas próprias atitudes, a gente possa rever qual é o conceito de humanidade que nós estamos tendo. Então eu vou chamar agora, né, dentro desse primeiro bloco que é especial, a gente batendo esse papo, uma outra música da mesma banda, a banda mais bonita da cidade, que nós estamos homenageando nessa semana. E o nome dessa música é Uma Boa Pessoa. Né? Na primeira música eles cantaram a música Oração e nós vamos agora escutar e refletir um pouco com a música Uma Boa Pessoa da banda mais bonita da cidade. Solta aí, Paulo, a música. Se você dormiu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa nessas manhãs de frio, quando a geada pinta a grama e o azul do céu é de uma beleza que caçoa, quando nada, nada te faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora. Se você dormiu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa, quando nada, nada te faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora. E você vem, e você vem. Laraiá, 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 laraiá. Bom, você viu a música Boa Pessoa da banda mais bonita da cidade, uma música que traz sim, a exemplo da primeira música, Oração, uma reflexão muito forte, uma banda que a gente está dando ênfase, principalmente pelo trabalho de construção de uma música que deixa uma essência dentro do ser humano. E nós temos que nos juntar, buscar aquilo que é bom, para a gente poder construir uma humanidade melhor. O mundo tem sempre os dois lados, né? Agora nós vamos, daqui a pouco, botar a música Nunca, da mesma banda, a banda mais bonita da cidade, e ela diz uma coisa interessante, ela diz que existe um lado bom e um lado ruim da vida, e a gente só tem que deixar alguém ou deixar alguma coisa
quando o lado bom for menor do que o ruim. Então, o programa Consciência Humana dessa semana, né, tem esse primeiro bloco especial, trocando essas ideias, né, pedindo a bênção de Nossa Senhora Aparecida, nesse dia especial, 12 de outubro, Dia das Crianças, que a gente possa, fazer valer aquela ideia que quando Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus estava falando da pureza, da verdade, do significado de uma criança, que de fato pensa sempre numa perspectiva de um mundo melhor. Às vezes é difícil compreender como a sociedade, os adultos, não entendem que as crianças são de fato o nosso presente, a nossa própria realidade. Protágoras lá atrás dizia, educar as crianças para não ter de punir os adultos. Afinal de contas, essas crianças serão os adultos de amanhã e precisamos tratá-la como uma realidade, como um presente e não como um futuro. Então esse é o seu Consciência Humana no primeiro bloco, de forma muito especial, batendo esse papo, trazendo essas canções que possam criar essa reflexão e que a gente possa, sim, conservar o amor, a fé e acreditar numa humanidade melhor. Mas para que essa humanidade seja melhor, é preciso que nós sejamos seres humanos melhores, que possamos reconhecer os nossos defeitos, as nossas fragilidades, trabalhar em cima delas para que a gente possa vencer. No segundo e no terceiro bloco, nós vamos conversar com Valdete Silva, professora que vai trazer toda a sua experiência de vida em homenagem ao Dia dos Professores que nós comemoramos no próximo dia 15 de outubro. Então, para encerrar esse bloco, a música Nunca, da banda mais bonita da cidade. A gente vai ali e volta já. Diga não pra mim, eu não vou poder trabalhar, conversar, descansar sem o seu sim. Seja sempre assim, por favor, me dê um sinal, um cartão postal, um aval dizendo assim: não, não é o fim. Dure o tempo que você gostar de mim. Entre o não e o sim, só me deixe quando o lado bom for menor do que o ruim. Nunca se esconda assim, eu não vou saber te falar, te explicar que eu também me assusto muito. Você nunca vê que eu sou só um menino desses tais que pensam demais. Logo mais vou correr atrás de ti. Não, não é o fim. Dure o tempo que você gostar de mim. Entre o não e o sim, só me deixe quando o lado bom for menor do que o ruim. A gente tem 9 takes.
Porra, algum tem que prestar, né? Tá rodando isso. Mas dá pra fazer em bloco. Demais. Todo mundo junto, Porra. assim, sabe? Aí rola. Porra, 9 takes. Algum tem que prestar, né? Estamos de volta com o programa Consciência Humana, que essa semana recebe a professora Valdete Silva. E ela, junto com a gente, vai fazendo algumas reflexões acerca do ser professor, do ser humano, né, dessa profissão que é tão difícil. Muitas vezes, assim, a gente sai na rua, todo mundo diz assim, como é importante o professor, como é essencial o professor para a sociedade, como o professor é o fundamento de tudo, mas falta da sociedade ainda esse reconhecimento na prática. Não adianta só você falar que o professor é importante. O professor é importante, sim. Talvez o professor seja, sem sombra de dúvidas, aqui eu não tenho medo, assim, eu acho que todas as profissões, elas são fundamentais, desde o gari, né, que tira o lixo da rua, que deixa a rua limpa, desde a empregada ou secretária doméstica, né, que torna a nossa casa uma casa cada vez mais prazerosa de se viver, desde um porteiro, todo mundo é muito importante, passando pela medicina, pela engenharia, pelo direito. Agora, é fundamental que um país tenha bons professores. É fundamental que um país possa alimentar na sua sociedade a valorização da educação, né, construindo dignidade ao professor. O professor, ele precisa ser valorizado financeiramente para que ele possa se valorizar, que ele possa comprar um livro, que é caro, e não é fácil estar se mantendo aí, comprando livros, lendo, se atualizando, para que esse professor possa comprar filmes e ir ao cinema, para que ele possa participar de uma atividade teatral, de uma exposição artística, para que ele tenha um tempo, para que ele saia no final de semana e com seus colegas ele possa ruminar suas ideias. Porque assim ele se torna um ser humano normal e leva para a sala de aula aquilo que de melhor conhecimento pode proporcionar a um professor na sua relação com o aluno. O professor não é uma máquina de passar conteúdo. A educação não pode ser simplesmente um passar de conteúdo. Ele é a construção da própria sociedade, da própria humanidade. Então, valorizar o professor financeiramente é fundamental. Valorizar o professor humanamente é fundamental. Nós temos bons professores, mas esses professores não podem cansar. O meu medo é que os bons professores, eles vão cansando, porque eles começam sonhando, querendo transformar o sistema. E esse sistema, muitas vezes, que não vem só da escola, vem da própria sociedade, que ainda não conseguiu praticar a valorização, como fala, vai cansar esse professor e esse professor vai sair da sala de aula. Nas estatísticas, o Brasil sobe como um país onde os professores mais abandonam a sala de aula, mas desistem da profissão. Por quê? Né? E muitas vezes, quando são perguntados, dizem que só conseguiram se manter na sala de aula pela relação próxima que tinham com seus alunos, que o abasteciam de sonhos, que faziam que eles ficassem cada vez mais fortes. Professora Valdete, a realidade da valorização do professor, né? Por que todo mundo diz que ele é importante? Por que na prática essa importância ela não se consolida ainda? Eu acho que a identidade do professor, se você pegar a história da educação, por vários momentos a gente passa por essa discussão da identidade do professor, do ser professor, né? E hoje a gente está, eu creio que numa crise, realmente. A identidade, o porquê do professor, no momento em que a gente começa a profissionalização, né, do ser professor. E só que eu acho que toda e qualquer valorização vai partir a princípio do próprio profissional. O profissional, ele tem que se encontrar como professor, ele tem que se achar como professor, né? Ele tem que se realizar como professor, como qualquer uma outra profissão, né? Então, nós temos essa dificuldade porque, creio eu, e aí não é nenhum resultado de pesquisa científica, mas eu creio que hoje a educação no mercado de trabalho é onde as pessoas mais facilmente se inserem. Então, todo mundo se diz professor. Se ele tem uma sala de aula, um aluno, ele já diz que é professor. E o ser professor, ele perpassa por uma discussão muito maior, né? Então, por que muita gente desiste
né, como você estava falando agora há pouco. Porque quando se depara com a realidade, né, há uma realidade cruel no mercado de trabalho. Há uma desvalorização por parte da família, por parte dos governantes, por parte do próprio professor, uma desvalorização do papel do professor. Agora, é interessante quando a gente vai analisar o papel do professor dentro de uma sociedade capitalista. Por quê? Porque o professor ele é muito perigoso numa sala de aula. Ele é um formador de consciência. Ele tem o poder de transformar a sociedade a partir de uma sala de aula. Então, é interessante que ele seja o profissional mais valorizado do mundo. Estou entendendo. Então, só que o professor precisa descobrir isso. Porque nós ainda não descobrimos. Nós ainda não sabemos o perigo que nós temos numa sala de aula. Nós podemos, sim, transformar a sociedade. Então, eu fico muito preocupado quando nós, professores, e em muitos momentos, a gente exclui aquele aluno da sala de aula. A gente tira aquele menino, ele não está adequado às normas disciplinares, ele não está adequado, enfim, eu não consigo dar uma boa aula se esse aluno pertencer a essa sala, então o professor faz de tudo para tirar aquele aluno. Acontece que aquele aluno vai ser a minha sociedade futura. Aquele aluno que eu tiro do sistema educacional é aquele aluno que provavelmente vai me assaltar mais na frente. Então, nós precisamos ter cuidado com o quanto somos perigosos numa sala de aula. Tanto a nossa atuação como a nossa omissão. Tanto para um lado quanto para o outro, a interferência é grande. A interferência é muito grande. O papel do professor, ele é definitivo numa sala de aula. É claro que tem toda uma discussão para que nós nos realizemos bem dentro de uma sala de aula, há vários fatores que interferem. A educação ela não é feita a uma única mão, são a várias mãos, né? Porque a sociedade ela é complexa, cada um fator desse interfere no outro. Mas o professor ele é muito definitivo numa sala de aula. Quando você coloca essa perspectiva, né, do papel que o professor tem na sala de aula, do que ele pode ocasionar, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, dentro da vida e de um contexto de um aluno, é muito interessante. Porque quando você coloca essa perspectiva da sociedade futura, é aquela visão que muita gente, às vezes, tem preguiça até para pensar. Porque, tipo assim, vou pensar no imediatismo, ou seja, é aí que parece que a vida acaba no Enem. Isso, porque a gente começa a pensar nessa sociedade dessa forma, muito imediatista. E a educação, os frutos da educação, ela não é para hoje e nem para amanhã. Os frutos da educação de hoje, todo o trabalho, toda a formação, todo o investimento que a gente faz hoje é para depois de amanhã. Né? Os resultados aparecerão bem depois. Né? A gente forma uma geração e essa geração ela vai mostrar o resultado do que ela recebeu daqui a 10 anos. Então, tem que ter paciência. Às vezes, o que também, por conta desse pensamento acelerado em que a sociedade está vivendo, o professor muitas vezes perde essa paciência e diz, esse menino não tem mais jeito. Eu ensino todos os dias a mesma coisa e esse menino parece que não aprende. Eu estou ensinando como é que ele deve se comportar, no outro dia ele está fazendo a mesma coisa. Porque a gente tem essa visão imediatista. Mas tudo que nós ensinamos, tudo que o professor, o papel, o perfil, a forma que o professor atua na sala de aula, ele age negativamente ou positivamente na vida do aluno. E isso ele vai refletir em algum momento na vida do aluno. Então, eu acho que cabe ao professor refletir sobre de que forma ele quer ser lembrado por esse aluno. Né? Porque de alguma forma ele vai ser lembrado. Isso me lembrou agora o filme Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor de literatura, né, no começo do filme, chama a turma e diz, olha, ele mostra lá o rosto, né, um retrato de pessoas que já viveram, que já passaram por aquela escola e diz, olha, um dia vocês serão apenas lembrança. E aí, depois de argumentar toda a lógica da vida, falar do carpe diem, do aproveite o dia, do instante, do momento, o professor deixa um recado na primeira aula maravilhosa que ele diz assim, tornem suas vidas extraordinárias. Tornem as suas vidas extraordinárias. Me lembro, inclusive, dentro do próprio filme, tem uma aula que ele leva os meninos para passear no pátio, e aí os meninos perguntam, professor, mas por que essa aula? Ele diz, não, eu quero que vocês caminhem. E aí os meninos começam a caminhar como se estivessem marchando. E o professor diz, olha, vocês estão vendo os perigos do conformismo? Até no caminhado de vocês caminham iguais. Vocês não buscam o próprio jeito de caminhar quando estão juntos. Ou seja, procuram caminhar todos do mesmo jeito, porque há uma certa imposição.
Não seria essa individualidade, professora Valdete, essa individualidade, essa particularidade do indivíduo que muitas vezes o professor ele não consegue observar quando ele retira ou quando ele não consegue entender por que aquele aluno não aprende aquilo que insistentemente ele tenta passar? Não é preciso se colocar no lugar do aluno também nesse momento aí? Sim, como eu estava falando, a educação ela é complexa e ela sofre influência de vários fatores. Então, o professor ele não tem que se postar ali e ver o aluno como aquela esponjinha que só absorve. O aluno ele interage e nós interagimos, as pessoas interagem em tempos diferentes, em momentos diferentes. E o professor ele tem que ter esse olhar com esse aluno. Quem é esse aluno que está aprendendo? Né? Qual a vida dele? Qual a experiência dele? Qual a expectativa dele? E aí, quando eu falo que o professor é construtor de sonhos, nós que trabalhamos na escola pública, numa periferia, complica muito mais para a gente, porque nós trabalhamos com indivíduos desmotivados, com crianças que não têm uma perspectiva. Uma vez eu vi um relato de uma aluna que diz assim: a minha mãe nunca estudou e hoje é cabeleireira. Quer dizer, a referência que ela tinha era a mãe que nunca estudou. Né? Então, nós professores, quando eu falo de escola pública, além de sermos esse profissional, nós ainda precisamos ser referência para esse aluno. Que é um aluno desmotivado. Que é um aluno desmotivado, que é um aluno que não fragilizado consegue em todos os ver, sentidos. fragilizado em todos os sentidos, que ele não consegue ver uma perspectiva. E você não aprende se você não tem perspectiva. Aprender para quê? E aí o trabalho do professor, no caso da escola pública, que é um foco do seu trabalho, ele é muito maior. Muito A exigência maior, porque é muito você vai grande. primeiro preparar o terreno. Você tem que preparar para depois semear. Porque na escola privada nós chegamos e a escola está preparada para a gente poder trabalhar. Os pais já definiram o futuro dos filhos desde quando ele nasceu. Desde quando nasceu. Você vai ser médico, você vai ser advogado, engenheiro. O professor passou o conhecimento específico da disciplina. Vai passar o conhecimento específico e está tudo bem. E na educação pública, não. A gente tem que preparar esse terreno, tem que preparar a terra para depois semear. Então, é muito mais árduo. E eu creio que mais desafiador, mais bonito, mais emocionante. É mais sagrado. É mais sagrado. Porque o sacrifício é maior. Com certeza. Quando você coloca todas essas questões, eu lembro também aqui ainda novamente do Luc Ferry, que no livro A Revolução do Amor, ele diz o seguinte, até no contraponto ao Bauman, ele diz que o problema da sociedade pós-moderna, contemporânea, não é uma liquidez ou uma fluidez, né, como o Bauman coloca. Ele acha que nós estamos, de fato, numa transição, onde nós temos que descobrir qual o papel, por exemplo, lá ele é filósofo, então ele diz qual o papel da filosofia. E ele diz que o papel da filosofia foi passado para a sociedade, que o papel da filosofia seria ensinar a criticar, ensinar a refletir, a ter uma argumentação lógica. E ele diz, olha, o biólogo critica, o matemático reflete, né, o físico tem uma argumentação. Na ótica do Luc Ferry, o papel da filosofia é entender a finalidade da sabedoria, ou seja, qual é a finalidade da vida, qual é o sentido da vida. E ele diz hoje que aquilo que motiva as pessoas a andarem juntas, mais do que qualquer outra coisa, mais do que uma religião específica, do que uma ideologia específica, do que um partido político, é o amor. Quando você coloca o amor como padrão, como referência, ele une as religiões diferentes, ele une os partidos diferentes, ele une as ideologias diferentes, e ele faz com que os seres humanos se olhem um pouco mais desinibidos e despidos, vamos falar assim, daquela conveniência criada, né, pelos setores mais conservadores do pensamento. Então, para eles, só o amor pode construir pontes indestrutíveis. É esse amor que é exigido ao professor da escola pública, esse amor transcendental. Sim. Sim, não se concebe a docência sem esse amor. A docência é uma profissão, tem a questão financeira, tem a questão de valorização mesmo, mas não se concebe a docência sem esse amor. Porque são relações pessoais, interpessoais, e não se concebe relações interpessoais sem amor. E aí, quando você fala de você se descobrir, né, o professor ele precisa descobrir a sua função. Nessa relação com o outro. Então, quando ele descobre e coloca o amor em primeiro lugar, a docência flui. Nós temos excelentes exemplos de professores, nós temos professores, educadores, e nós temos aqueles dadores de aula.
aqueles que não querem se comprometer, que chegam e dizem, não, eu vou lá, dou minha aula e pronto, eu vou embora. Então, esse é um professor que ele não está preocupado em criar relações. Ele não está preocupado em saber se o que ele ministrou realmente ficou. O que ele tem, qual a contribuição dele para modificar a vida do outro. Então, esse para mim é um dador de aula. Você me faz lembrar novamente o Bauman, porque ele coloca que o mundo de hoje seria um mundo que tem mais passadores do que pensadores. Isso. O Bauman diz que antigamente eu tinha pensadores, hoje eu tenho passadores, pessoas que passam, aprendem, vão lá para os bancos universitários, leem bons livros, mas apenas passam conhecimento. Eles não pensam a questão. E antigamente você tinha pessoas que iam pensar com muito mais profundidade. Isso, é o pensar, o fazer e o pensar para um novo fazer. E o professor passa por isso, né? Porque na minha experiência em coordenação, a gente sempre, quando a gente analisa, planeja de um ano para outro, a gente pensa no que fizemos durante aquele ano, né? Sobre nossa ação, sobre tudo o que fizemos, sobre, né, o que ensinamos. E a gente planeja o ano seguinte nessa perspectiva de mudança, de corrigir o que nós erramos nesse ano que passou, né? Mas a nossa prática do dia a dia, quando nós vamos ensinar o nosso aluno, perpassa também por esse pensamento sobre a minha ação sobre esse aluno, sobre a reação desse aluno e sobre a minha nova ação daqui para frente. Então, é um ato reflexivo. E o papel do professor, ele é um ato reflexivo continuamente. Todos os dias o professor tem que fazer essa reflexão sobre o que ele faz, com quem faz, por que faz e qual o resultado desse fazer. O que me preocupa, professora Valdete, muitas vezes me chama a atenção aqui, é que nós aqui colocamos essa necessidade da entrega, do sentimento, essa necessidade da troca de relações que de fato construam a humanidade, que você possa sonhar uma sociedade diferente. Mas me preocupa o espaço que a escola, seja pública ou privada, de uma forma geral, compreende e aceita o pensador. Porque, na maior parte das vezes, o passador ele corresponde melhor burocraticamente. O pensador ele incomoda mais. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Inclusive, para você que é coordenadora, por exemplo, ali está trabalhando com alguém que vai pensar, que vai criar, que vai se insurgir contra, né, um determinado ponto de vista, uma tentativa de fazer brotar alguma coisa de novo. Então, ele vai incomodar muito mais, porque a função dele, mais do que passar o conteúdo, vai ser de construir essa sociedade. E nesse momento, ele é como lá no filme Sociedade de Poetas Mortos, o professor é expulso da escola. Isso, porque é como eu te falei, tudo perpassa pelo pensamento sobre o que nós achamos sobre a educação, o que nós queremos com a educação. Então, quando a gente tem uma coisa bem delimitada do que eu quero, do que eu penso sobre, eu vou ver quais os profissionais que eu tenho. E ali eu vou agregando esses profissionais. Então, quando eu começo a valorizar o dador de aula, aquele que cumpre sua carga horária direitinho, que preenche o diário direitinho, que não falta, dá os 50 minutos de aula e vai embora, enfim. Mas é um professor que não me incomoda. É um professor que não reclama se o ambiente não está adequado, é um professor que não reclama se as condições não estão as mais adequadas. Então, qual é o perfil desse gestor? O que ele pensa, o que ele espera sobre a educação? E aí, por isso que eu digo do perigo do professor na sala de aula, porque nós também podemos mudar o nosso gestor a partir da nossa ação. Quando eu passo a ser esse professor reflexivo, que propõe algo diferente, que leva os meus alunos a pensarem, a fazer algo diferente, eu obrigatoriamente obrigo o meu gestor a agir de forma diferente. Então, é a questão do filme da Sociedade dos Poetas Mortos. Quando todo mundo começa a marchar a mesma marcha, não incomoda ninguém. Todo mundo faz mecanicamente. Mas quando um erra, o descompasso começa a incomodar os outros. Quando um outro começa a me acompanhar, o descompasso fica maior. Então, aquele que está gerindo, aquele que está com a batuta na mão, ele se obriga a pensar de forma diferente. E o professor, que falta no professor é essa coesão de pensamento, é essa junção de pessoas que querem fazer diferente. Então, nós temos ótimas iniciativas, temos excelentes professores, mas não conseguem fazer esse ajuntamento, não conseguem formar um pensamento único. Sugar a essência da vida para quando chegar ao fim,
não ter o desprazer de ter que olhar para trás e descobrir que não viveu. Esse foi um dos grandes ensinamentos que o filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, deixa lá com o Robbie Williams, né, nosso saudoso Robbie Williams, um dos caras mais espetaculares que eu já vi na face da Terra para passar bons filmes e boas mensagens. E ele diz isso: sugue a essência da vida, né, porque você vai chegar um momento em que você vai só olhar para trás e vai descobrir que foi a história que você construiu. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta para o último bloco com essa maravilhosa conversa com a professora Valdete Silva, que nos brinda nessa semana do Dia dos Professores. A gente vai ali e volta já. Estamos de volta para o último bloco do programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana e principalmente na esperança humana. Já que nós estamos falando de professores, de escola, de alunos, nós aproveitamos esse momento para mandar um abraço a todos os queridos amigos professores, vocês que são especiais. Eu agradeço aos meus professores, né, no tempo de escola, quando eu tive professores maravilhosos que interferiram decisivamente na minha formação, na construção do ser humano, na criação de expectativas, de sonhos que me permitiram sonhar, acreditar que eu era capaz, né, porque houve um momento em que eu acreditei que não, eu não sou capaz de chegar a algum lugar estudando, eu não sou capaz de fazer nada, né. Eu me lembro muito bem da minha adolescência, período em que eu não estudei, né, que eu fiquei fora da escola, depois volto para a escola, e o encontro que eu tenho principalmente com os professores da Escola Cidadão Cidadã, que é onde eu basicamente estudei a vida toda e devo toda a minha existência à Escola Cidadão Cidadã. Mas quero mandar também um abraço aos professores que trabalham comigo no Colégio Integral, né, os professores que trabalham comigo no Colégio Sebrap, os professores que trabalham comigo no Colégio INEC, na Escola Cidadão Cidadã. E quero mandar também um grande abraço e um forte, né, aperto de mão daqueles bem gostosos mesmo para os professores que trabalham comigo no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Quero mandar um abraço a todas as escolas de Teresina que de alguma forma tentam, né, se não de forma perfeita, mas garantir pelo menos que a gente tenha ali aquele espaço chamado instituição escolar para que a gente possa sonhar, para que a gente possa crescer. Eu comecei minha vida de professor em 2002, lá no Colégio Método de Martoni. Me lembro muito bem quando eu trabalhei no Colégio Alferraz, lá no bairro Buenos Aires, colégio público, trabalhava à noite. Foi um período de aprendizados humanos muito grande. Mando um abraço para o Procampus, outro colégio que eu trabalhei também e que eu guardo com carinho no meu coração. E as escolas que a gente vai passando e dando palestras, como o Cídio Portela, o Simões Filho, que são escolas públicas, como Santa Maria Gorete, que a gente pôde passar na última semana e discutir, debater com os alunos. Ou seja, Teresina é uma cidade voltada ao estudo. Teresina é uma cidade voltada para o professor, para a escola. É incrível como as pessoas todas se encontram em Teresina, vêm de outras regiões e a finalidade é sempre ou cuidar da saúde ou cuidar da alma com a educação. Teresina é uma cidade que acolhe as pessoas para cuidar delas, para cuidar da mente ou para cuidar do corpo, né? Para o médico ou para o professor. É uma característica da nossa cidade. Por isso eu mando um grande abraço e parabéns a você que mora aí no Bela Vista, no Parque Piauí, que se abraçaram com as árvores para que as árvores não fossem derrubadas e no lugar delas fosse colocado cinza de um terminal de ônibus. É preciso que os nossos gestores entendam que uma árvore é vida, que o rio é vida. E que isso também vem de Deus. O Papa Francisco nos brindou com uma encíclica esse ano que fala justamente sobre a natureza, sobre a nossa relação com o meio ambiente. O quanto que é importante nós entendermos que a vida, em todos os sentidos, é um dom de Deus. É um presente divino do qual a gente tem que valorizar e cuidar, né? E imaginar que alguém pensou derrubar mais de 100 árvores para construir um terminal de ônibus, né? Numa cidade que nós temos jovens ociosos, né, jovens fragilizados emocionalmente, e esses espaços públicos não são bem utilizados,
porque o poder público não chega, muitas vezes, com a devida competência de fazer com que a sociedade possa se realizar e possa ter uma vida cada vez melhor. Então, você que é professor, parabéns, né? O dia do professor é todos os dias, porque você está ali na batuta, no trabalho diário, né? Eu até brinco, porque no dia do estudante, o estudante diz assim, no meu dia não é feriado, porque nesse dia a gente tem que conversar com vocês. O dia do professor é um feriado simbólico para que a sociedade lembre desse profissional importantíssimo. Nós conversávamos, ainda agora, sem ser aqui na gravação original, sobre a juventude, e você falava sobre a questão do jovem. Eu gosto muito de dizer que o jovem não é causa, ele é consequência. Com certeza. Como é que você analisa essa frase? Aquilo que eu falei, quando a gente pensa na educação, é uma educação de futuro. Quando eu vejo a educação do futuro, eu vejo o jovem como consequência e não causa, né? Nós que trabalhamos com muitos jovens, e daí quando a gente se depara com um comportamento dito inadequado, né? E quando a gente vai buscar as causas disso aí, ele realmente está refletindo algo que ele aprendeu. Isso nos diz muita coisa, como educador, como cidadã, né? Isso nos diz muita coisa, que toda a minha ação, ela tem uma reflexão na vida de alguém, em especial do jovem. E o educador, o professor, ele tem muito a colaborar com esse jovem consequente, né? Que consequência que eu quero para esse meu jovem? Quando você falava agora há pouco sobre os perigos do professor na sala de aula, me lembrou Sócrates, né, o filósofo. Ele é morto acusado de corromper a juventude, porque ele levou um pouco de reflexão. A pensar. O pensar é perigosíssimo. O pensar muda a sociedade, o pensar muda a vida, o pensar muda o mundo, né? Juntamente com o sentir, transforma tudo. Transforma tudo, o amor. O amor no pensar é um perigo. Você trabalha com um programa, né? Um programa chamado Cidade Olímpica Educacional. E como é que é esse programa? A Secretaria Municipal de Educação teve uma grande sacada, né, de investir na educação em jovens talentos, e aí são jovens consequentes, né, do que estamos fazendo por eles, nesses talentos que existiam dentro das escolas municipais, né, e que não havia um trabalho mais direcionado para atender essas potencialidades. Esse programa ele é específico do município? Ele é específico do município. Foi um projeto criado a partir da Secretaria Municipal de Educação, né, para atender esses jovens. Hoje nós trabalhamos com 150 adolescentes de 7º, 8º e 9º ano, em 5 áreas distintas: língua portuguesa, matemática, química, física e astronomia. Quando a gente fala astronomia, as pessoas, astronomia sim. Astronomia é um ensino lindo, está nos currículos das escolas, e as escolas não sabem aproveitar a beleza que é o ensino da astronomia. E a astronomia ali nos dá essa dimensão de quem nós somos a partir do universo, né? Para mim, o ensino da astronomia é um ensino de humildade. Quando eu me percebo como ser, a minha pequenez diante de um universo tão grande. Então, nós resgatamos esse ensino, estamos com a Cidade Olímpica Educacional trabalhando essa área a partir de 2014, né? E aí vem alguns críticos, por que trabalhar o ensino de Olimpíadas? Quando você fala em Olimpíadas, você pensa a primeira coisa em competição, né? E aí eu faço a diferença entre a Olimpíada esportiva e a Olimpíada educacional. A Olimpíada esportiva, você tem que ver como você está, o seu desempenho, mas você tem que estar de olho no outro e torcendo para que o outro seja pior que você, né? Porque você tem que superar o outro, você tem que ser melhor que o outro. E a Olimpíada educacional, ela é diferente porque o seu maior opositor é você mesmo. Você prepara o aluno para se superar a cada dia. A Olimpíada esportiva tem uma quantidade X de medalha, ouro, prata e bronze. 1, 2, 3. A Olimpíada do Conhecimento não. Ela é vasta, ela tem uma nota de corte. Então, quem tiver naquela nota de corte é medalhista. Ele compete contra ele? Ele compete contra ele mesmo. Ele enfrenta os seus próprios desafios, ele enfrenta suas próprias limitações, e é isso que a gente trabalha no programa Cidade Olímpica Educacional. Mas mais do que isso, a gente trabalha a cooperação.
a solidariedade, porque os colegas, esses alunos, como eu te falei antes, a gente teve o cuidado de desenvolver neles o sentimento de pertencimento. Então, eles se sentem orgulhosos por pertencerem ao programa. Eles defendem, vestem a camisa do programa. Quando eles fazem isso, eles querem o maior número de medalhas possíveis para o programa. Então, eles começam a ajudar um ao outro. É uma corrente. Né? Então, nós estamos com esses 150 alunos, com uma experiência exitosa, nós temos crescido significativamente. Esse projeto tem quanto tempo, professor? Ele teve o início em 2012, já há muito tempo, há algum tempo atrás, a Prefeitura já trabalha nessa perspectiva de Olimpíadas do Conhecimento. Nós tínhamos... Você percebe realmente que as referências do ensino municipal, elas têm uma força até maior do que o estadual. Muito maior, muito maior. E em 2012, a Secretaria de Educação pensou em unificar todo esse ensino e voltado para essas Olimpíadas. Então, nós tivemos o ano de 2012, esse projeto piloto, a Cidade Olímpica Educacional. 2013 nós não funcionamos e agora em 2014 voltamos. E 2015 a gente já tem assim visto os resultados muito significativos. Você tem ideia, a rede municipal de educação em 2014, envolvendo todas as Olimpíadas, nós conquistamos 51 medalhas. Em 2015, com o resultado de apenas 2 medalhas, ou de 2 Olimpíadas, nós já estamos aí com 57 medalhas. Então, é uma perspectiva de crescimento muito grande. Nós mais que duplicamos esse foco da Olimpíada Educacional. Estamos criando essa cultura nos nossos alunos. Porque eu acho que o mais importante do Cidade Olímpica é o efeito reprodutor, é o impacto que esse aluno que pertence ao Cidade Olímpica, ele causa lá na escola de origem dele. Ele passa a ser uma referência, porque os outros alunos também querem pertencer ao Cidade Olímpica, pelo entusiasmo dele, pelas conquistas dele. Então, ele passa a ser uma referência positiva dentro da escola. Eu sou uma apaixonada pelo programa, eu visto a camisa, estou envolvida, eu pertenço a esse programa de corpo e alma, né? Então, eu consigo ver o que há de positivo nesse programa. Então, nós estamos fazendo essa diferença na vida desses jovens. Quando você começa a conversar com um adolescente que é do Cidade Olímpica, quais as perspectivas dele, o que ele era e o que ele é agora pós-programa, você fica encantado. Não tem como não se apaixonar. Você falou de humildade ainda agora, né, com relação, dando o exemplo da astronomia. Aí me lembrou um pensador moderno chamado Blaise Pascal, que ele dizia o seguinte: eu não sou nada, né, diante do universo, mas eu sou tudo diante do nada. Isso. Ou seja, diante do universo eu sou muito pequeno. Né? Porque o Blaise Pascal, ele queria um pouco resolver aquela coisa de dizer assim, não vamos debater aqui a questão divina. O princípio e o fim é com Deus, não é com a gente. Não é com a gente. Mas essa existência é com a gente. Por exemplo, quando você coloca a questão do trabalho da Cidade Olímpica, né, do projeto, de você pegar ali o aluno e lutar para que ele vença suas limitações, suas fragilidades, que ele consiga chegar a algum lugar, ou seja, que ele entenda, né, olha, eu sou frágil nisso. Aí o colega às vezes é melhor naquilo, passa para ele, porque ele ganhar a medalha é o que é importante, porque você também pode ganhar, você não tem o que o outro não precisa perder. Eu preciso ganhar de mim mesmo. E essa semana eu presenciei algo assim espetacular. Eu estava observando uma prática de física dele, né, um experimento lá de geração de energia. E tinha um aluno de química, que também está classificado para uma Olimpíada de Física, e estava assistindo ali as aulas de experimento. E aí ele começou a dar uma explicação com uma visão de física, de como aquela energia estava sendo gerada. Aí o aluno de química ficou olhando, e eu gosto de observar as reações das pessoas, né, diante de um fato. E o aluno de química torcendo ali, olhando, e diz, aí de repente ele chega e diz, você sabe por que a energia foi criada? Você sabe que aqui teve uma reação química? Que só foi criado porque teve uma reação química? E ele começou a dar uma explicação, uma visão do lado da química, né? E eu vi o quanto que eles se complementavam. E aí o de física, de repente, parou e disse, realmente, só foi gerada energia porque houve uma reação química.
E aí eu vejo, aí eu me apaixono pela diversidade da educação, porque não dá para ver as disciplinas e os conteúdos de forma separada, quebrada, engavetada. Nós precisamos repensar essa educação. A Finlândia já E faz isso encontrar muito esse bem. sentido. A Finlândia já faz isso muito bem. Eu acho que vai ser o nosso desafio. É encontrar esse sentido desse aprender, desse ensinar. Essa interdisciplinaridade, Essa sair do papel interdisciplinaridade. e ir para a sala de aula de verdade, para De dentro verdade. da vida escolar. Pra Sair dar das sentido, teorias. sair das teorias. Sair das teorias. Professora Valdete, muito obrigado por essa oportunidade de ter essa conversa, né? Acho que teve uma reação química há alguns dias atrás e essa reação realmente produziu energia. Produziu e energia. essa energia está sendo hoje guardada, vamos dizer assim, já que o programa vai para o nosso site, pgmconscienciahumana.com.br, onde você pode assistir os nossos programas que você já não teve a oportunidade de ver. Vai lá no nosso site, pgmconscienciahumana.com.br. Então, essa energia essa energia cósmica que ocorreu há alguns dias atrás, quando nós conhecemos a professora Valdete Silva, ela hoje está sendo consolidada e está sendo transformada num produto para ela poder ser guardada, né? Porque só nós sabemos de fato como ela ocorreu. Eu lhe agradeço muito por essa oportunidade, peço desculpas qualquer coisa aí que a gente não tenha perguntado ou não tenha falado como deveria ser, mas eu tenho certeza que você deixou uma bela mensagem para quem é professor nessa semana e para que por toda a caminhada a gente saiba do verdadeiro papel que nós temos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom. E convidar o Piauí para conhecer o programa Cidade Olímpica Educacional, né? Se deem a essa oportunidade, tenho certeza que as pessoas que chegarão lá se encantarão. Contatos, que virão. professor. Bem, o programa Cidade Olímpica Educacional funciona no Marquês, ali no Centro de Formação Professor Adilon Nunes, né? Nós estamos lá os sábados de 8 às 12. Todos os sábados letivos nós estaremos lá. Nós só encerramos nossas atividades véspera de Natal mesmo, a gente dá esse intervalo, mas estamos lá todos os sábados, portas abertas para qualquer professor, qualquer educador que queira conhecer a nossa experiência, queira conhecer o que estamos fazendo, queira conhecer os nossos alunos, nossos talentos, são todos convidados a fazer parte dessa grande, que hoje eu chamo família Cidade Olímpica Educacional. Inclusive você vai lá. Vou lá. Vamos conhecer os nossos alunos, nossos talentos. Muito obrigado. Obrigada a você, bom dia. Você que acompanhou o nosso programa Consciência Humana, foi uma homenagem aos professores, foi um bate-papo que com uma professora, Valdete Silva, que nos brindou um pouco com a sua conversa, com as suas ideias. Mas nós sabemos que nós temos muitos bons professores nessa cidade, pessoas dedicadas, seja na área pública, seja na área privada, e independe. A educação não tem, na verdade, nem essa distinção entre público e privado, porque o privado é uma concessão pública. Ou seja, mesmo a educação privada, ela é pública, porque o Estado concedeu àquela escola atuar, como ele pode tirar o alvará e a escola não atuar mais. Ninguém pode abrir uma escola porque quer. É preciso que a Secretaria de Educação permita. Então, toda a educação é pública. Algumas são pagas, outras não, mas a finalidade de todas é construir uma sociedade melhor, né? Fazer com que os seres humanos sejam melhores. Nós, do programa Consciência Humana, nos entendemos assim como uma extensão da escola. É isso que nós conseguimos fazer aqui na TV Assembleia, onde nós agradecemos esse espaço maravilhoso, tá bom? Essa TV maravilhosa que tem proporcionado, sim, um espaço de transformação, um espaço de diálogo, né? Entre várias questões, nós temos aqui a nossa, que é a educação e, no caso, a reflexão filosófica. Então, muito obrigado. Esse foi o programa dessa semana. E você vai ficar, para terminar novamente, com aquela mesma música que nós começamos o programa, a música Oração, da banda mais bonita da cidade, porque no nosso coração cabe muita coisa boa, cabe inclusive a fé na humanidade. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração.
coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe essa oração.